Senhoras e senhores, contemplem Aquiles. É ele ali? É ele? É ele ali? O gigantesco da colina? Senhoras e senhores, contemplem Aquiles. Aquele que na Ilíada, Homero diz que tem loiros cabelos. Nem comunista me enchendo o saco por anos tem me irritado tanto quanto isso aqui. Não fala da minha Grécia que eu entro em modo berserk, Spartan Raid. E esse filme de Nolan, senhoras e senhores, abriu as portas para todo tipo de Cara, esse filme é a versão Netflix da Ilíada? Mal dizer por centímetro quadrado nessa droga dessa internet. Tipo quando zoam você que tá usando essa camiseta de algodão horrorosa, ao invés de tá usando Insider. Depois fica reclamando, porque não arruma nenhuma namoradinha. Já te disse que somar com outros sobre a minha Grécia, meus amigos. A minha amada Grécia, sendo difamada desse jeito, sendo distorcida desse jeito. Eu já fiz 3 vídeos aqui sobre essa polêmica toda envolvendo a Odisseia de Nolan, com a possibilidade de Lupita Nyong'o ser Helena de Troia. Os vídeos foram um sucesso absoluto. Foram aulas de história e cultura da literatura grega, cheia de fontes primárias, estudos especializados sobre o assunto, para lançar luz nesse monte de ignorância militante que a gente tem visto na internet. O problema não é Nolan colocar a Helena de Troia negra, não. O filme é dele. Ele faz o que ele quiser no filme dele. Se ele quiser colocar o Odisseu como uma mulher trans, ele pode colocar. Você vai fazer o que para impedir isso, menino? O problema são os fanboys moderninhos, sinalizadores de virtude, que tentam usar a história e a cultura grega para validar essa escolha. Aí eu tive que vir aqui e esfolar essa falsificação. Eu literalmente li a Ilíada e a Odisseia. Ele disse que literalmente leu a Ilíada e a Odisseia. E não sou eu que tô dizendo isso, não. É o nosso camarada Grok. Eu achei que eu finalmente ficaria em paz depois dessa sequência, mas pra minha infelicidade, eu descobri que agora Zeus era negro também. Saca só esse blog aqui chamado Ensinar História, com essa matéria que teve mais de 27 mil acessos. Eu não sei quem é que escreveu essa matéria, não sei se é historiador, não sei quem é, mas essa matéria que tá muito esquisita. Já começa no título aqui. Os deuses e heróis da Grécia Antiga seriam africanos negros? Não. Próxima pauta. Você responde ou eu respondo? Todo dia tem uma merda. Mas como a gente sempre faz aqui, vamos mais a fundo. E vamos ver o que o texto quer provar aqui. A capa da matéria é justamente os atores daquela série horrorosa da Netflix. Troia, Queda de uma Cidade. Sabe o que caiu pior do que Troia? Essa porcaria dessa série aí. Mal durou uma temporada. E aí a pessoa segue então falando que teve muitos comentários racistas sobre os atores negros como Aquiles e Zeus. Eu não duvido que tenha tido ataques racistas mesmo. O problema é o que essa galera aí chama de racista. Os meninos moderninhos, que eu reagi, por exemplo, deixaram claro. Racista é quem discorda da escolha de atores negros para representar gregos. E digam, será que a preocupação mesmo dessa galera é a precisão histórica? Porque eu acho que é racismo mesmo. E como todo racismo, é burro e ignorante. Eu acabei de assistir um vídeo que não pareceu muito inteligente, não. Típico argumento estúpido para acabar com a discussão. Mas seguindo então. Tem vários tópicos aqui que eu já expliquei em detalhes nos meus vídeos anteriores, principalmente essa besteira aqui, que se os gregos chamavam mar cor de vinho, logo, todas as cores que os gregos citavam podia ser qualquer cor. Tipo, se os gregos falavam branco, eles poderiam muito bem estar querendo dizer preto. Quando eles falavam preto, podia ser branco, ou verde, ou qualquer outra coisa. Esse tipo de argumentação só quer confundir a mente das pessoas e fazer os desavisados acreditarem que a cor para os gregos era tudo, menos o que eles realmente queriam dizer ali. Casos onde os gregos usavam, por exemplo, cores estranhas. Como é que é o nome de quem não consegue identificar a cor? Todos os gregos eram daltônicos, aparentemente. Em algumas situações específicas, como nesse caso, mar cor de vinho, não quer dizer que os gregos eram colorblind, ou não enxergavam as cores direito, meu Deus do céu. Essa é uma simplificação horrenda do que era o mundo grego. Os gregos sabiam muito bem usar representações metafóricas de cor quando eles queriam, como no caso do mar, e representar as cores físicas reais quando eles queriam. Os gregos também viam cor e simbolismo ao mesmo tempo. Então isso aqui tudo que a gente tá vendo aqui nessa matéria já foi refutado no meu vídeo. Etíopes belos e superiores, pele branca para as mulheres. Então não deixa de assistir ao meu vídeo que eu explico tudo isso lá. Agora vamos começar o problema para valer aqui. Tá no item 3 aqui do blog. Zeus e Odisseu nos textos antigos. Aí a matéria diz, que Sófocles, o mais popular dos dramaturgos gregos, retratou Zeus como negro. No fragmento 269a de sua peça Ínaco, Zeus é descrito pelo refrão da peça como preto, aitos, que na antiguidade faria parte da palavra etíope, e, portanto, está ligada à pele negra. É possível que um Zeus negro tenha aparecido no palco na encenação desta peça. Sófocles pode ter tornado Zeus preto porque Épafo, rei do Egito, filho de Zeus e Io, era negro. Ele é mencionado por Ésquilo em Prometeu acorrentado como o escuro Épafo. Zeus, ele tinha um costume de descer para a terra, né, e engravidar mulheres e tal, ter várias amantes e depois subirem. Você tá me falando que Zeus era um homem negro, um pai ausente? É isso? É isso? É isso que você tá me dizendo? Você tá me dizendo que Zeus, que era um pai ausente, que comprava muito cigarro, era um homem negro? Você tá querendo me dizer isso?
Me protege, meu capacete. Começando pelo começo aqui. Galera, a gente nem tem total certeza se foi Sófocles que escreveu esse texto chamado Ínaco aqui não. Mas por questões tanto de filologia quanto de escrita, o texto é atribuído a ele por alguns especialistas. Outro problema grande aqui. Esse texto é extremamente fragmentário. Isso significa que temos apenas pedaços de um todo. Não é a obra completa de Sófocles aqui não. Outro problema maior ainda. O texto nem cita Zeus por nome, mas sim um estranho negro. Mas pelo contexto, alguns estudiosos entendem ser Zeus ou Hermes. Ou seja, a gente está diante aqui de múltiplos problemas de interpretação em relação a essa obra aqui. Agora vem a melhor parte. Nas referências, a página coloca o estudo do professor Richard Seaford, Zeus Negro em Ínaco de Sófocles, que talvez seja o principal estudioso nesse assunto. Aliás, só para você saber, existem pouquíssimos autores que se preocupam em estudar esse assunto de um Zeus Negro, por motivos óbvios. Mas citar Seaford nesse estudo aqui só vai provar como que a visão de um Zeus de pele negra, como qualquer outro personagem da história e mitologia grega, é mera fantasia de militante. Esse estudo é maravilhoso, só que para o público geral ele é muito técnico, de leitura difícil, densa, muitos trechos em grego antigo, mas vale a pena o esforço. Então vamos lá. Lembra que essa matéria aqui está tentando explicar que seria perfeitamente aceitável para o público grego ver um Zeus negro em uma peça. Muito bem. Vamos ver, então, se o autor que a matéria aqui cita concorda com isso. Aqui, ó, na página 24, o professor diz o seguinte: certamente, um Zeus negro, quer aparecesse em cena ou não, já seria suficientemente alarmante, até mesmo em um drama satírico. Ué, o autor que a matéria cita, para validar um Zeus negro, como naquela série da Netflix, dizendo que um Zeus negro seria normal e aceitável para o público negro. O próprio autor está dizendo que seria chocante para os gregos antigos verem um Zeus negro. Mais uma vez, blogs e pessoas fazendo citações de autores distorcendo suas conclusões. Os gregos não achariam natural ver um Zeus negro. Eu já poderia acabar aqui, mas vamos mais a fundo, para não deixar sobrar nada. Reparou que o professor menciona que essa peça de Não sobrou nada! Sófocles, inclusive, ela é satírica. Ou seja, segundo o autor, até em peças satíricas que eram usadas para satirizar e brincar com aspectos da cultura, os gregos achariam estranho o Zeus negro, até em peças satíricas. Ou seja, nem se fosse no play, isso ia rolar para os gregos. Isso quer dizer que nem que esse seriado fosse de comédia, para zoar a cultura grega, para brincar com estereótipos ou com construções mesmo narrativas, tipo os Partalhões, nem para isso um Zeus negro faria sentido para eles. Mas eu mesmo achei, por exemplo, que esse seriado era de comédia. Outro ponto, que quem escreveu essa matéria aqui não entendeu nada. O professor Seaford relaciona o termo preto ao submundo, e não a cor da pele de Zeus. Olha aqui, na página 24 e 25, como o professor é claro quanto o dia. Mas qual seria a vantagem da negritude? Além disso, o choque imediato da plateia dificilmente seria diminuído pela reflexão posterior de que o pai de Épafo, afinal, devia ser negro. Ou seria? Apenas, penso eu, se ele fosse o outro Zeus, ao qual Dánao se refere ao chegar a Argos vindo do Egito. Zeus, senhor dos mortos, de quem suas filhas, as Danáides, já haviam feito menção. E agora o professor conclui pra gente. Por que as Danáides egípcias escolheram, para si mesmas, a perífrase particular de uma raça escura atingida pelo sol? Talvez porque vítimas negras fossem apropriadas para o senhor dos mortos. Em uma inscrição do final do século III a.C., proveniente de Mykonos, vítimas negras são prescritas para Zeus Quitônio. Além disso, a aparência de Hades, como quem Plutão e Zeus Quitônio às vezes eram identificados, é naturalmente escura, até mesmo negra. Então, concluindo essa falácia do Zeus negro aqui, o professor Seaford deixa 2 pontos muito claros aqui. Primeiro, mesmo em uma peça satírica, como Ínaco, o público ficaria, sim, chocado em ver um Zeus negro. Segundo ponto, Zeus negro aqui nada tem a ver com a cor da pele, meu Deus do céu. E muito menos marcador étnico. Tem a ver com o aspecto místico do Zeus Plutão, ou seja, o Zeus senhor da morte. E a morte, ou Hades, para os gregos antigos, tinha a cor escura. Ou seja, quando o público hoje estranha Zeus e Aquiles negros, é porque os gregos... Mas isso é racismo! Como assim eles relacionam a cor preta a algo obscuro, né? A escuridão? Antigos também estranhariam. E falando em Aquiles, meu Deus do céu, a matéria continua disparando falácias. Aquiles de cabelos loiros. Será? Aqui diz que o termo xanto pode significar dourado. Perfeito. Loiro, dourado, são sinônimos nesse contexto. Assim como amarelo, que também é uma tradução. Não, pô, pelo amor de Deus, é claramente o Aquiles, ele era assim, ó. Claramente o Aquiles, ele era assim, ó. Quando eles falam de cabelos loiros, cabelos dourados, claramente eles estavam querendo se referenciar a isso. Comum para xanto. Assim como hoje quer dizer que uma pessoa tem cabelo loiro ou dourado, e aí traz essa imagem pra gente de cabelo claro. Aí o blog diz que só 2 vezes na Ilíada inteira, Homero diz que Aquiles é loiro. Ué, que legal Homero ter dito 2 vezes, porque ele podia ter dito só uma vez, mas ele disse 2 no livro, tanto no livro 1, quanto no livro 23, ou seja, no início e no final da Ilíada. Palmas para Homero.
Mas aí, olha o que o blog faz. Compara Aquiles com Menelau, que é citado 23 vezes como loiro. E que essa quantidade de vezes prova como que ser loiro era uma característica real de Menelau, porque foi citada muitas vezes. Mas pense comigo aqui. Se Menelau fosse citado 1000 vezes como loiro, 5.000 vezes como loiro, se nos mais de 12.000 versos da Ilíada, 12.000 versos fosse dizendo Menelau loiro, se tivesse uma palavra dizendo que Aquiles era loiro, já não seria suficiente pra gente entender que Aquiles era loiro? Já, né? Não sei como esses ginastas artísticos ainda não inventaram o salto malabarismo militante. Ia vencer todas, meus amigos. Igual o lance com Helena. Homero não cita que ela era loira. Logo, ela pode ser? Mas no caso de Aquiles, ele cita 2 vezes, pelo menos. Mesmo assim, ele pode ser? Como que você sobrevive mentalmente num mundo desse? Se Homero escrevesse na Ilíada, militantes do século XXI, se vocês lerem esse livro aqui, entendam que Aquiles era loiro. Militante ia dar um jeito de dizer que Homero não quis dizer que era loiro. Aliás, tem outro problemão aqui. Vamos esquecer os cabelos loiros de Aquiles, então, por um momento, pelo amor de Deus. Homero diz aqui que Aquiles tinha cabelo. Outro problemão. Por que eles só ficam nessas interpretações estúpidas dos textos antigos e não vão nas artes gregas, meu Deus do céu? Para ver o que os gregos entendiam quando liam a Ilíada e a Odisseia. Nesse blog aqui, por exemplo, citou um monte de textinho solto, isolado, colocando a sua própria interpretação do que está lendo, mas não olha a droga das lindas artes gregas, para ver o que elas entendiam daqueles textos que eles liam. Olha que linda aqui, ó, essa arte grega. Trouxe de Atenas, galera. Olha só. Como os artistas gregos ajudam a gente a entender como que os gregos entendiam o seu próprio povo, os seus próprios deuses. Dá uma olhada aqui. Odisseu, os amigos de Odisseu, até as sereias, com as asinhas brilhantes delas, todos com fenótipos gregos, todos retratados como gregos. Será que eles olhavam? Bom, é isso, meus amigos. Vamos deixar quem quiser terminar de assistir. Assistam lá no canal do Thiago Braga, tá?